Om Shanti. Sejam todos bem-vindos para a série Valores para a Vida. E antes de começarmos, vamos primeiro despender uns momentinhos em silêncio e invocar o Ser Supremo.
Also, I think I'll just take a second, sorry. Portuguese, you have to unmute yourself. We can't hear. People can't hear. Já é a segunda vez que me acontece isso. Estão sempre a fechar o meu microfone. Não sei porque que fecha o meu microfone. Não. Alguém não gosta de ouvir a minha voz, porque todos os programas vão fazer o mesmo, mas está tudo bem. Om Shanti. Muito obrigado, Manoj Bhai. Obrigado, Cláudia. Obrigado a toda a equipa que está a carregar esses 65 programas extraordinários. Essa letra Z na América, para o zelo e entusiasmo. Obrigado, Carla Ben. Manoj Bhai perguntou se nós tínhamos preparado para conversar e disse não, vai ser uma conversa espontânea. Foi só uma chamada telefônica e vamos ver o que é que vai acontecer. Digamos que vai ser tudo muito fresco. Então não há nada melhor do que falar sobre esse tema do zelo e entusiasmo. Esse é o episódio 65. E é um zelo e entusiasmo dessa equipa. Então obrigado por me convidarem outra vez, é a minha segunda vez aqui. Tem uma pergunta, eu estava a pensar para mim mesma sobre preparação, sobre esse tema, que é muito próximo do meu coração, porque eu fui sempre uma entusiasmada, e isso transformou-se desde estudos espirituais. Mas eu posso partilhar um bocadinho disso também. Mas nas minhas pesquisas, eu tive de pensar qual é a diferença entre zelo e entusiasmo, porque os dois vêm sempre juntos. Depois eu pensei que a diferença na tradução em hindi, porque em inglês essas duas palavras, em inglês têm significados diferentes e sentimentos diferentes por detrás deles. Você pode partilhar sobre a tradução em hindi dessas duas palavras? Quais são as diferenças entre elas? Porque elas parecem gêmeas. Elas são diferentes. Talvez filhas dos mesmos pais. Em hindi, as palavras são diferentes. O mangue em hindi é zelo e entusiasmo eu não percebi. É muito raro ter uma sem mencionar a outra. Elas vão sempre de mãos dadas. Mas aquilo que eu sinto, não sei se seria uma resposta final, mas zelo é algo que eu penso que é interno, genuíno, algo que vem de dentro. E quando eu digo tsara, é algo mais visual, uma imagem que é projetada de alguma determinada maneira, quer em termos pular de alegria, fazer coisas que são impossíveis. Então eu penso que o entusiasmo é uma projeção desse zelo interno, talvez. Ah, ok. Isso é muito amoroso. Nos estudos BQ, nós vemos essas duas palavras sempre juntas. E consideramos como serem duas asas, e nós precisamos das duas para poder voar. Não adianta só bater uma das asas, portanto as duas vêm juntas. Mas em inglês,
A palavra zelo não é uma palavra bonita, porque está associada a zelotes, que é alguém que é obcecado por algo. É tão possessivo, que eles querem converter todos que eles encontram. Isso que é zelotes. E a primeira vez que eu ouvi a palavra zelo, eu disse, você tem que redefinir isso para mim, porque eu não quero ser um zelote. Esse grupo histórico com esse nome. Eu pensei muito sobre. Eu penso que, como você disse, eu procuro por outras palavras com Z. Zip, zast, é como você disse, é uma coisa interior. Essa partícula, esse brilho interior, essa luz leve. O que é que o que é que me eleva? Esse zip e zast de fazer as coisas. Mas o entusiasmo, recordo-me aqui, que vem do grego. Em inglês, de qualquer maneira, mas a palavra em grego é theos, é Deus junto. Então eu pensei, talvez, é por isso que venham essas duas juntas, essas duas asas. Que o zelo é a minha parte, esses zips esta, mas o entusiasmo é quando esses zips íons esta, é quando entra a energia de Deus. Então, não há nada que eu não possa fazer. São essas duas asas que podem me levar para cima. Isso veio apenas para mim ontem, quando eu estava a entender qual é a diferença. Mas mesmo em nível da analogia da origem da palavra, usar em Hindi é uma maneira de celebrar um festival. Vai tudo cair num festival, numa celebração. Naquilo que eu disse antes, fazer as coisas a nível de um festival, de celebrar. Quando você está com as pessoas, a fazer a comida, a decoração, a estarmos juntos. Então depois isso é uma projeção externa daquilo que vem de dentro. E irradiar essa energia interna do zelo e também a nossa natureza. E Makala, se o volume está um bocadinho baixo, você consegue aumentar um bocadinho o volume para si? Algumas pessoas a dizer que o volume está um bocadinho baixo. Acho que está melhor do que antes agora. Porque nós conseguimos ouvir, mas está assim um bocadinho baixinho. Mas talvez agora esteja bom. Vamos tentar. Obrigado. Eu gosto dessa diferença do interior e expressar-se exteriormente. Achei muito interessante. Também vem os dois juntos. Você não pode ter isso sem haver uma expressão exterior dele. Então, estar com as pessoas, fazer as coisas bonitas, fazer as pessoas felizes e tudo isso. Isso tudo está incluído numa celebração de um festival. É uma coisa, digamos, uma tradição conectar-se. E nós podemos também ter essa conexão nos estudos da Brahma Kumari. Ter essa energia de Deus dentro das nossas comemorações. Isso então toma uma forma diferente, um sentimento diferente. Porque eu estava a pensar que meu entusiasmo antes de vir para a Brahma Kumaris, vai ser um bocado como aqueles que brincam com as tochas, acho eu. Então agora é um foco maior. E eu acho que também é uma coisa mais tranquila do que tão extrovertida. Ainda é comemorativa,
mas não de uma forma tão extrovertida. Esse entusiasmo vai mudando, porque eu sempre vi de forma entusiasta, assim, mas de uma forma tranquila. Sim, a minha vida, antes de me tornar, entre aspas, espiritual, eu não me chamava de uma pessoa entusiasmada. Ou pelo menos ninguém me chamava assim. Era uma pessoa tranquila, talvez refletia, mas antes não tinha esse entusiasmo. Mas quando eu fui exposta a essa forma de viver espiritual e apresentada nessa conexão e relacionamento que nós temos com Deus, houve uma mudança dramática no sentido dessa palavra que você mencionou antes, é esse desastre pela vida. Eu recordo tornar essa tornar-se vivo primeiro. Então, é esse zelo original dessa energia pura da alma que aí acesa. Então você entende a vida na sua forma pura e há muita energia positiva que faz com que as coisas aconteçam, mesmo que não seja a realidade do momento. Mas você sabe que é possível e você pode fazer as coisas acontecerem, especialmente com a energia de Deus. Então, recordo-me que eu conectava essa palavra zaste com o zelo nas suas interações com os outros. Então, eu diria que eu ainda continuo uma pessoa calma, mas esse entusiasmo toma parte muitas vezes da minha vida espiritual, especialmente quando você tem esse zeste. Zeste deve ser uma coisa animada ao vivo, não sei como traduzir isso, entusiasmar. É entusiasmo a mesma coisa. Então, a forma como você vê é que eu posso sentir esse entusiasmo. É como se fosse uma energia fresca nascer de dentro. Um pensamento puro. Se não for dessa maneira, será de uma outra maneira. Se não for esse, será com o outro. Então, o entusiasmo para mim é desempenhar um papel significativo, talvez não da maneira como nós pensamos, como é o entusiasmo, desse modo gerador, por assim dizer, mas é não mudar a natureza interna da pessoa, mas um fato é que a energia é expressada o tempo todo. Se você quer fazer algo e você sabe o benefício disso, você continua a fazer. E você vai sempre encontrar uma razão para ter sempre essa energia fresca do zelo e entusiasmo. Então eu acho que é isso como mudou para mim a nível espiritual. É que essa palavra que ela está a dizer é que significa entusiasmo mesmo. Portanto, é difícil traduzir entusiasmo e um entusiasmo. Portanto, essa onda de energia que vai indo para frente. Já são 65 viagens desses valores, dos episódios. Então é quase como se esse entusiasmo viesse como um retorno, como uma prenda do outro entusiasmo. Eu fico a pensar, porque a forma como você descreveu, isso vem passa através de mim, não sou eu que sou gerar esse entusiasmo.
É uma energia fresca que chega. Então, não é aquilo que você fez ou vai fazer. Então, qual é a parte da equação que está na sua mão? Eu recebi essa prenda desse entusiasmo. Então, que parte dessa equação está na nossa mão? Porque como você, eu tenho essa experiência, que a energia do entusiasmo, ela vem. E eu trabalhava com ela antes, mas não agora. É interessante você dizer isso, porque antes de começar o programa, eu estava a pensar, eu verdadeiramente criei o entusiasmo? Eu não me lembro disso, mas isso veio naturalmente. Estava a lembrar-me? Por que é que eu estou a fazer esse programa do entusiasmo? Por ser entusiasta. Portanto, literalmente, é algo que estava no drama para mim, para já gerar ainda mais essa energia de entusiasmo. Mas o atributo para mim de ter esse zelo entusiasmo é refrescar essa energia da alma. Porque frequentemente nós pensamos nas coisas comuns e físicas, das coisas de fazer, projetos, há tantas coisas para fazer e de ter felicidade e alegria, que às vezes é tanta coisa a fazer que se põe no caminho que não se sente essa energia pura da alma. Então a primeira coisa que eu diria é que é essa prática de ter um tempo para separar-me de mim, das coisas de fazer, de todas as cenas, e mesmo das pessoas, das personalidades e tudo isso. E apenas sentar comigo mesma, enquanto alma, e ter essa frescura do que quer que seja. Mas assim que eu me preparo para não ser influenciado, eu sinto um frescor dessas energias, da benevolência, essa ideia que é criada. Eu recordo-me, por exemplo, na escola de medicina, e claro que uma pessoa faz com umas boas intenções, com bom espírito, de cura e isso tudo, mas depois com todos esses estudos, de ser treinado, e mesmo depois de ser treinado a nível da profissão, as coisas a fazer dessa maneira e daquela, mas é como se cortasse essa energia da pura natural. Então, quando uso esse tipo de meditação, porque muitas vezes eu recordo-me de manhã quando saio de casa, você vê o nível de energia, quer fazer o melhor, mas quando você termina o dia, você já nem consegue pensar nessas coisas. Então eu estava a pensar que eu tenho de começar a meditar. Quando eu comecei a tirar um tempo, eu tinha muita ocupação naquela altura. E quando surgiu a meditação, eu comecei a fazê-la.
Eu gostava de manhã estudar, depois estar no centro. E como é que eu tinha tempo e energia para fazer tudo isso? E eu me recordo de dizer: não, isso refresca-me, isso me dá energia. Na verdade, isso é o que me faz capaz de fazer aquilo que eu tenho de fazer na manhã seguinte. Então, me recordo dessa prática da meditação de energizar logo cedo pela manhã. Isso é aquilo que nós precisamos, que a alma precisa continuar a ter esse frescor. E as coisas estavam a acontecer diante dos seus olhos, então eu estava a ver essa mudança. Eu estava a pensar que quando nós escutamos a palavra zelo e entusiasmo, é como uma respiração na vida. E eu estava ouvindo você falar, dava a ver que a alma estava oxigenada com essa energia. E quando eu penso na vida antes da prática espiritual, é um respirar um ar fresco internamente. Fico a pensar como a parte da equação quer fazer aquilo que você descreveu tão belo, que é refrescar a alma. Não é beber uma bebida líquida para o corpo, mas como você descreveu, refrescar a alma, não ficar nas histórias, estar envolvida nas atividades, mas para ter o zelo e entusiasmo, tenho de refrescar o meu objetivo, o meu zelo, aquilo que eu estou a fazer, e voltar ao núcleo daquilo que é a essência, que é pura e para dar. Então refresco-me assim, então eu tenho essa parte do zelo, e eu tenho essa energia fresca, que me dá então um entusiasmo que me eleva sobre os obstáculos e dificuldades que estamos a enfrentar. Porque a imagem que você pintou é bonita. Começar o dia fresca, depois no final do dia está completamente de rastros, e de alguma forma restaurar isso. E imagine, isso é quase como uma mágica de vir de baixo para cima. Então, com pequenas práticas como a meditação. É notável, incrível, não é? Mesmo assim, a combinação das duas asas, eu tenho que vir a esse meu entusiasmo, para esse entusiasmo, para a energia fresca dentro de mim e ter essa experiência de, de prosseguir, avançar. Às vezes, qualquer que seja o obstáculo, não só os exteriores, mas às vezes a forma de pensar e de interpretar as coisas, ou de recordar-se de algo do passado. Então, criar esse mesmo tipo de energia, não apenas parar aquilo que está de dentro, mas também o que está de fora, perdão, mas também o que está dentro. E ver essa energia do ser espiritual que eu sou. Então, essa foi a lição que eu tive de aprender. Então, eu tenho que superar as minhas influências negativas. Então, acho que isso é outra coisa que nós temos que prestar atenção para manter esse zelo e entusiasmo. Sim, os pensamentos negativos, nós ficamos presos nesses sentimentos negativos, a repetir histórias negativas. O zelo e entusiasmo
É como se fosse ventos nas nossas velas. Nos ensinamentos da Becapa, nós temos de manter o estado de zelo e entusiasmo. Portanto, eu sou aquela que tem que manter um certo nível, ou seja, manter o vento nas minhas velas para que eu possa superar os obstáculos. Isso eu sei pela minha própria experiência, não é algo que eu tome por garantido esse nível de zelo e entusiasmo. Eu recebi essa prenda natural do zelo e entusiasmo, mas eu sinto que isso pode, pode acontecer muitas coisas. Eu tenho que ter muita intenção em manter elevada e limpa, ambas. Porque estar excitado com alguma coisa, muita energia, eu acho que isso não é um entusiasmo espiritual, eu acho que é uma excitação. Para mim é sustentável, como você estava a dizer, ser capaz de sustentar esse zelo e entusiasmo. Mas eu posso ter muito entusiasmo numa atividade, por muito empenho nela, e depois ficar cansada. Então acho que aquilo que você está a dizer é que nós, quando ficamos excitados pelas coisas, é, é ter um sentimento elevado, por assim dizer, mas não vem de uma fonte espiritual. Isso é uma fonte emocional. Eu estou a projetar, eu estou a ter uma. Mas espiritualmente falando, é algo que eu tenho que sustentar durante um longo período de tempo. Então eu acho que uma imagem muito bonita da aula de hoje de manhã é em como todas as ações que nós fazemos são como galhos de uma árvore, ramos de uma árvore. Eu fiquei excitada com esses galhos de flores e frutos, talvez. Então, tudo aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nós estamos à espera que surja uma flor e um fruto a seguir. Então, cada ramo, cada galho, há um papel que eu tenho que desempenhar que é importante. Então, quando eu saio de um ramo e vou para outro, porque eu continuo a pensar a voz do anterior. Então, às vezes, é ser capaz de relacionar-se com algo de uma forma poderosa, mesmo ser bem sucedido ou não, e mover-se para ser capaz de sustentar essa energia, de querer servir. E eu estava a pensar nessa imagem, dos entusiasmos que os pássaros não apenas sentam-se nos galhos e têm prazer nisso, e eles saltam de um ramo para o outro, então algo que é vivo. Então, da mesma maneira, especialmente nesta idade que o mundo está a viver, não aquilo que requer de nós, mas aquilo que nós podemos fazer, de alimentar
de ter uma forma de manter-se para conseguir voar. Então, ter essa imagem de poder largar as coisas que não sejam pesadas. Então, temos que sustentar isso com zelo e entusiasmo. Eu gosto da ideia de que o entusiasmo é uma energia sustentável que nós temos. Nós entendemos a dinâmica que você descreveu, que é essa energia que refresca, mas eu sei por mim mesma que ficar excitada sobre algo. E eu tirar a palavra sobre da equação, essa excitação sobre algo, com relação a algo, mas eu noto que eu mudou for mim, em vez de ficar excitada com um projeto, com o que quer que seja, eu desapego-me, como direi, eu me desligo dessa minha linha de vida, dessa tarefa ou dessa atividade, ou daquilo que eu estou à procura, para isso ou aquilo, e ao remover a minha linha da vida dessa atividade, como se fosse me dado uma energia, e quando eu faço isso, eu recebo essa energia do zelo que eu sinto por viver o meu propósito de vida, a minha paixão interior, que é benevolente. Isso está próxima de Deus, isso transforma o meu melhor, não importa o que isso seja, não importa esse entusiasmo, mas isso é que preenche o meu entusiasmo. Não é a tarefa ou a atividade que vem, mas para mim foi uma grande mudança dentro dessa vida espiritual. Eu posso até ficar excitada com relação às coisas e planear muitas coisas, e uma pessoa até pode estar entusiasmada, mas não é algo sustentável nessa forma de viver. Então é manter-se, digamos, interiormente excitada ou entusiasmada. Então o entusiasmo que eu experiencio agora não está conectado com um invento. Tudo vem através do meu entusiasmo interior. Então, se surge uma situação difícil, eu vou pensar qual é o meu propósito de vida, volto a esse meu interior. Na situação, só está a dar-me uma outra oportunidade para eu expressar isso, ou experienciar isso, e talvez de uma forma diferente daquela que eu pensava, ou daquela que deveria ser. Quando você pensa que pode colocar tudo junto, porque a minha internet está um bocado demorada. Ok. E fazer com que as coisas aconteçam. Desculpa, mas minha internet acho que está a oscilar demais. Então sempre vir com essa inspiração, ter o encorajamento dos outros, e não apenas sobre este lado de ser este é o início e este é o fim.
A energia do entusiasmo está muito próxima. E ela é tida em conta com todos. É muito bom. Eu vejo quando fico excitado, eu tenho menos cooperação. Mas quando essa energia refrescante do entusiasmo, todos partilham. É uma observação muito amorosa. Obrigado. Então eu estava a pensar de fazer coisas, mesmo para os outros, esse entusiasmo, com intenção pura, mas hoje em dia a depressão é quase uma coisa epidêmica na América. E aqui nós estamos a sustentar, não sei, minha pergunta seria mais uma observação. Aqui estou eu focado na minha vida, em manter um nível de zelo e entusiasmo, e algo que parece natural, cíclico, essa energia que gira e que me eleva. Mas quando eu olho ao redor, as pessoas estão deprimidas. Na comunidade, meus amigos estão deprimidos. E mesmo refrescar pela meditação, para ter esse entusiasmo na vida deles, isso não nos interessa, porque eles não estão a experienciar isso. Para eles parece impossível. Eu olho como é que isso afeta o meu entusiasmo, como é que isso afeta o meu zelo. Não devia, mas isso deixa-me um bocado à procura, tentar ver, checar o pulso, ver o que é que eu podia fazer para ajudar os outros a terem essas experiências benéficas, de terem esse zelo interior e ter essa energia gerada do entusiasmo. Você tem algum pensamento sobre isso? Porque às vezes eu sinto que é um grande teste para o meu próprio zelo e entusiasmo, e que internamente ele deve ser gerado e tem que ter uma validação. Então é bom. Mas quais são os pensamentos que você tem sobre aqueles que estão ao redor de vocês? Eu não estou a experienciar isso. Okay. Esse é um aspecto crucial daquilo que nós estamos a fazer. De, tipo, subir a escada. E talvez a sentir mais distância. Talvez. Então, para mim, eu penso que tudo tem a ver com a palavra que você utilizou, o equilíbrio. Tem a ver com integração. Então, quanto mais eu sinto que eu sou capaz de integrar o meu crescimento espiritual, nas situações diárias, eu acho que isso torna-se real, mas aquilo que eu acho que as pessoas estão à procura é uma conexão verdadeira. E de alguma maneira, nós podemos integrar isso nas nossas próprias vidas para poder ajudar os outros. Então, quanto mais somos capazes de integrar isso nas nossas vidas, quando eu penso, por exemplo, na vida de Brahma Kumaris, nós estamos na família, que temos responsabilidades, cuidamos das situações que surgem, mas nós tentamos aplicar esses princípios. Então eu penso
que eu encontrei quando interagi com as pessoas, como você chamou de depressivas, de como tirá-lo dessa depressão. Então eu penso que é tipo partilhar as suas experiências, de como você faz quando você está com uma situação parecida com a deles. Então eu acho que isso ajuda-os bastante. Então é dar-lhes esse princípio espiritual. Então as experiências que nós fizemos conosco mesmo, talvez isso seja apelativo, eles dizem ok, esse tipo de coisa. Mas o mais importante de tudo, é claro, é essa energia que nós somos capazes de projetar. A positividade, encorajamento, inspiração, através das nossas próprias vidas. A qualidade de vida, não negar nada, não descontamos nada e tudo faz parte da equação. E apesar dos problemas, nós mantemos a realidade e damos um pouco de coragem para que eles comecem a fazer alguma coisa, mas isso tudo tem que começar conosco. Mas essa é a energia que nós construímos através das nossas práticas. Eu estava pensando nisso por causa dessa integração na vida. O exemplo da inspiração, isso depois manifesta-se e é expressado energeticamente de uma forma natural. Nós podemos estar lá para eles, mas com a energia correta. E se eles estão a nos escutar, então eles poderão receber poder. Ter esse estado de mente, positividade, a forma de serem abordados. E é claro que depois eles vão sentir isso. Obrigado. Quantas imagens vieram na minha mente quando você estava a falar? Eu estava a pensar nesse zelo, nesse entusiasmo ou no zelo. Eu posso imaginar a mim mesma, a minha jornada espiritual, e dizer agora a diferença nessa imagem. Parece muito com aquilo que você descreveu nos dias de início. Eu posso ter dito coisas como um zelote, coisas que eu sabia que podia ser útil. Isso não foi muito útil. E talvez fez que as pessoas sentissem até um bocado pior. Então essa integração eu posso ver nesses anos depois, uma pessoa que estava muito embaixo no outro dia, eu estive apenas a escutá-lo. E a única coisa que eu tinha na cabeça foi essa virtude. Então eu conseguia ver a beleza da pessoa, conseguia ver o amor naquela família. Isso esteve na minha cabeça durante todo o momento. Foi como se faixas de virtudes aparecessem na minha mente, mas eu estava a escutar essa pessoa e no final ela diz: eu sinto-me tão melhor agora, eu amo tanto a minha família. Então aquilo que estava na minha cabeça estava a ver essas qualidades. Então foram diferentes formas de utilizar essa energia do entusiasmo. Eu até tinha a tentativa ou a tentação de segurar, perdão, de falar
Mas essa energia que surgiu, então era dar esse entusiasmo, sem dizer nada. Isso que é um relacionamento natural, de alma para alma. Quando uma alma está a escutar outra alma, nós podemos partilhar com as almas. Aprendi muito nessa conversa. Especialmente, por exemplo, como você partilhou dessa posição do zelo e do entusiasmo, como temos de fazer isso sustentável, verdadeiro, e talvez direcionado a algo, em vez de ser apenas algo esporádico. Ter as coisas acontecerem de uma forma em particular. Fiquei surpresa quando você disse no início algo que teria algo para aprender daquilo que nós partilhamos. Então, isso é quase como um motor que está sempre a andar. E uma boa definição de entusiasmo para mim é excitação, é como uma marca que é sustentável. Eu também estava a pensar no equilíbrio das qualidades e a forma melhor de ter esse equilíbrio. Eu estava a pensar nessa palavra maturidade. Então, se colocar as duas juntas, é essa imagem perfeita. Estava a pensar em introversão. Introversão e entusiasmo. Manter limpo. Ok. Eu tinha muitas perguntas, mas a minha internet está fora de novo. Então, muito obrigado por sublinhar esse aspecto bonito. E a diferença entre excitamento e entusiasmo, no comentário dos participantes, que queriam entender a diferença. O excitamento é mais como fazer, e o entusiasmo mais o ser. Eu penso que o excitamento é mais perceptível com o tempo. A excitação vai e vem enquanto o entusiasmo pode ficar. O entusiasmo é mais previsível e a excitação menos previsível. Maravilhoso. Eu estava a pensar que a excitação era uma reação ao estímulo exterior e não uma coisa interna. E o entusiasmo, a experiência mais interna. Isso é maravilhoso. E há mais uma pergunta sobre isso.
eu tinha dito que um valor e um antivalor. Deixa-me aqui só tentar perceber, que eu não consegui perceber. Eu acho que está a falar tipo de ganância, deixa-me só tentar perceber. Ser franco, franqueza. Ok. Peço desculpa, mas minha net está a falhar. Então a franqueza pode incomodar os outros. Eu sinto que pode misturar-se com outras coisas. Eu acho que o entusiasmo é mais puro. Não consigo. Ok. Então, obrigado. A próxima pergunta é a franqueza de aprender a meditação. Ou antes, estou a lutar para aprender meditação. Trabalho numa empresa. Eu tenho muito zelo e entusiasmo, mas os meus colegas de trabalho não têm o mesmo nível de zelo e entusiasmo do que eu. Tem alguma coisa que eu posso fazer para que eles sejam iguais a mim? Ser como eu e de que maneira? Ter o mesmo entusiasmo que eu tenho. Foi o que eu disse. Entusiasmo é uma boa virtude, mas entusiasmo pelo quê? O que ele produz, o que ele está a criar ao meu redor. Está a criar curiosidade, está a criar algum tipo de inspiração, algum tipo de motivação por algo. É sempre bom ver qual é o meu entusiasmo a fazer alguma coisa. Então, dessa maneira, há, por exemplo, um entusiasmo para meditar. Então, deixa-me fazer de uma forma que isso crie um impacto. Não é apenas olhar para mim e ter entusiasmo para a meditação, para meditar, mas sim é a tentar perceber o que é que essa pessoa está a fazer para conseguir estar dessa maneira. Quais são as mudanças que eu estou a ver nessa pessoa? Então, deixe que isso seja mais visível. Não largue o entusiasmo. Não é entusiasmo apenas por entusiasmo, mas é trazer o benefício através da meditação e do estudo. Então, meu estresse diminui. Então, eu vou verificar quais são os meus entusiasmos. Entusiasmo pelo quê? E também o sentimento de que
Às vezes as pessoas vêm com a família, os amigos, depois há uma dependência de uma companhia para essa jornada. Uma coisa que nós aprendemos, eu tenho que fazer isso por mim mesmo, consistente mesmo. E como ela disse, isso é sentido. Em vez de tentar fazer com que as pessoas façam um curso de meditação, isso nunca vai funcionar bem. Porque eu sou dependente de ter uma companhia para eu continuar a fazer aquilo que eu tenho que fazer, mas as coisas não têm que ser assim. Ajuda de um ar fresco para a vida, ver o entusiasmo. Não só por ser uma palavra que está a dizer pontos para manter e sustentar o entusiasmo. Então, a Carla falou sobre o eu, se alimentar desse pensamentos negativos, isso corta o ar, e frequentemente, entende no mundo BK, é que o entusiasmo é natural e inato da alma. A única coisa que o impede são essas camadas que estão a bloqueá-los. Então, esses pensamentos me indulgem dessa maneira que vai matar o meu entusiasmo. Então, eu tenho que ter tipo um balão de oxigênio para respirar. E também esse ego do eu é um gerador de entusiasmo, mas também pode matar o entusiasmo. Eu penso, como eu chamar, quando estou nesse modo de fazer, 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 isso é um bloqueio da minha energia. Então, ter um momento entre os fazeres para eu acalmar, ser uma energia espiritual, a fazer serviço, a cuidar. E às vezes nós podemos fazer coisas naturais durante o dia. Por exemplo, se há muitas coisas para fazer aqui em Peace Village, e fazer isso com uma pessoa sem fazer com que a pessoa se sinta parte, então eu sei que eu posso dizer aquilo que tenho a dizer, mas de uma maneira suave. A palavra simples, haver integração do eu com o fazer, aí haver equilíbrio. E aí esse momento onde uma pessoa fica sufocada de estar a fazer, a fazer, a fazer,
E esse modo de estar só a fazer causa muita distração. Muitas perguntas relacionadas com isso. E há pessoas a perguntar por dicas, mas antes de ir por aí, nos ensinos espirituais que temos aqui, desenvolver zelo e entusiasmo, temos que largar duas coisas: o descuido e a preguiça. As pessoas lutam muito, mesmo que se meditam 20, 30 anos, sentem que ainda tem esse descuido. Às vezes tem preguiça. O que é que eles têm de fazer? Então, relacionado com essa questão, dicas para desenvolver em ambos, na vida espiritual e na vida vida profissional. Antes de desenvolver esse tipo de energia positiva, estamos a falar de uma energia muito elevada e positiva. Nós precisamos, ao menos, ter a certeza de regularizar a nossa vida, as nossas práticas. Eu não quero chamar de disciplina, porque há padrões de fazer, pensar. Mas permitir que as coisas regressem ao normal. Então eu estava a pensar que a preguiça pode desempenhar um grande papel aí. Não meditar hoje, por exemplo. Não fazer o tráfego controle de tráfego. Eu apenas vou beber meu café e já está. Então está o descuido. Então eu penso que há 2 minutos ou 3 minutos que nós podemos fazer uma pausa, trazer alguns pensamentos para isso. Então criar essa disciplina, criar essa rotina. Eu acho que você vai sentir-se muito bem consigo mesmo. Então acho que a primeira coisa é uma pessoa sentir-se bem consigo mesmo. E isso vai trazer você a esse nível. E depois, claro, com o tempo, vai tendo cada vez mais esse zelo e entusiasmo. E agora a energia está muito embaixo, então tem que haver regularidade. E a disciplina são importantes. Tenho tipo 3 dicas, por assim dizer. Você estava a falar e estava a vir inspirações na minha cabeça. Uma delas foi, sempre que eu escuto, não faça algo, mas não era suposto fazer algo. Eu sempre traduzo isso, faça isso. Fazer um empenho mental para tirar o não devo, não deveria, porque de outra maneira eu tenho algo em mim que está a resistir em fazer algo. Não estou a resistir a cooperar. Então estou a resistir a fazer algo. E outra coisa, tirar a palavra deveria. Não sei se alguém faz isso, mas eu deveria fazer isso, eu devia fazer aquilo. Eu acho que a preguiça e o descuido são gerados pela palavra deveria.
Quanto mais uma pessoa experiencia isso, ela sempre vai dizer, deveria ser assim, eu devia ser assim. Eu posso sentir-me culpado, envergonhada, culpada. E cada vez que eu me vejo a dizer isso, eu pergunto, mas o que é que eu quero fazer? Então o que é que eu escolho? Eu escolho fazer isso porque se encaixa com o meu zelo e entusiasmo. Isso vai me dar uma energia. Dessa maneira temos o descuido. Eu não posso porque. Então é uma lista. Eu não posso por causa disso, daquilo e daquele outro. Então fico apanhada por esse não posso, ponto, ponto, ponto. De fazer essa coisa. Em outras palavras, dar a energia do entusiasmado do entusiasmo para começar, mesmo que a coisa seja pequena. Essas coisas que vieram na minha mente enquanto a Carla estava a falar, pequenas práticas que eu adotei ao longo dos anos, e para mim acho que é natural fazer isso, é manter essa energia dentro de mim, essa energia fresca. Porque senão é tudo energia antiga, eu não quero energia antiga dentro da alma. Sim, preciso de energia mais fresca. Última questão que eu gostava que vocês partilhassem, pode me lembrar da Djank, aquela que serviu fora da Índia, viajou muito, e ela não tinha esse conceito de jet lag. Então ela nunca rompeu a sua rotina por causa da diferença de horário. Alguém quer contar alguma história sobre o zelo e entusiasmo? Talvez podemos começar pela Sister Julie. Uma vez, a Haddad disse para mim, não olhe para trás. Eu tive quase a argumentar com ela. Consegui entender aquilo que ela falou, mas levou um ano para realizar que eu olhe para trás, de uma forma que me prende lá atrás. E ela sabia disso, foi por isso que ela me disse. Mas para mim, é esse segredo de nunca olhar para trás, mesmo a nível do diferença horário. Portanto, olhar para o lugar onde eu estou. Isso ajudou muito para mim. Vamos sentar. Sim, muitas coisas na minha mente. Alguns desses programas podem ser familiarizados, mas a tradição dos backups a partilhar em Tole, que é um doce que vem com uma bênção, que partilhamos nos finais dos programas. A importância não é o doce em si,
mas a oportunidade de estar com uma pessoa alma para alma. Então, uma vez, eu cheguei em Madhuban, na sede, e naquela altura da Adjunct, costumava dar toles. E não importava quantas pessoas lá estivessem. Podia ser dezenas, centenas, milhares, mas ela tinha essa meta de dar sempre tole, cada um. E tinha esse sentimento de conexão de alma para alma. E nessa altura, quando eu cheguei em Mount Abu, a aula acabou, e começou a formar-se uma linha para o tole, uma grande e comprida linha. E eu pensei, isso é demasiado, eu vou apanhar tole e quantidade depois. Ela disse para mim, você não veio para a aula para receber tole de mim? E eu disse, eu queria tomar depois consigo. Você pode vir sempre se encontrar comigo. E cada oportunidade é uma oportunidade única. E aquela era diferente desta. E claro que isso tinha a ver com a minha preguiça de querer estar na fila. Mas ela fez esse ponto de eu realizar que tudo tem um significado por detrás. Há uma energia por detrás. E para mim foi esse ensinamento que ela me deu. E ela já é uma senhora, já com mais de 100 anos, a partilhar dores para centenas de pessoas. E eu estava a arranjar uma desculpa para não ficar numa fila muito grande. E eu, claro, fiquei com vergonha disso. Mas eu aprendi a lição sobre isso. Ter esse entusiasmo. Ok, a parte final já não conseguiu quase ouvir nada. Muito obrigado por ser tão honesta com as suas partilhas. Então, agora chamar a doutora Chacmeta para os agradecimentos. Obrigado, Judy Entala. Vocês têm diferente personalidade. A Judy é mais extrovertida, ela é mais soft, gentil. É como as diferenças ocidental, do ver entusiasmado, e oriental. Mas como médico, eu acho que aquilo que você tem, você passa para o outro. E é algo totalmente diferente. Mas fica essa impressão de que você está a dar a energia. E essa palavra que vocês usaram, energia, foi muito boa. E passou o zelo e o entusiasmo para todos nós. E há várias formas. Mas para minha idade, mesmo hoje em dia, eu vou ver os meus pacientes com o mesmo zelo e entusiasmo. O tipo de personalidade que uma pessoa tem. Mas isso é muito interessante. Porque, por exemplo,
Eu vou para a sala de manhã, para a classe de manhã, para a aula. Portanto, eu vou conduzir, não quero que haja alguém que conduza para mim. É como ter um espírito mais jovem, ser entusiasta. Alguém pode dizer que não é apropriado para a sua idade, mas eu penso que nós apreciamos de qualquer maneira. Isso é o contraste. Que há falar da mesma coisa. Não sei se está a falar da Carla, que ia buscá-lo no aeroporto e levar para o centro, mas de uma forma sempre muito tranquila, mais silenciosa. Mas a Júlia é totalmente diferente. Então, muito obrigado pela partilhas. E gostei de uma palavra da Júlia que foi manter o balanço, o equilíbrio. São formas diferentes de expressar-se. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Om Shanti. Obrigado, doutor Meta. E a doutora Cláudia agora. Sim. Também quero agradecer a vocês as duas. Foi muito bom ver a conexão uma com a outra, mas também as questões interiores também. Então, como é que nós podemos manter esse zelo e entusiasmo de trabalhar de dentro para fora e entender aos outros ao nosso redor? Isso foi muito profundo. Nós podemos pensar sobre isso, escutar outra vez e tentar manter esse zelo e entusiasmo na nossa vida, não importa o que aconteça. Então, muito obrigado. Foi um prazer tê-las as duas conosco hoje. Obrigado. Foi um meu prazer também estar em uma companhia tão rica. Foi muito bom. Obrigado. Agora, Sister Anu, para dar os anúncios. Foi o entusiasmo do irmão hoje. Concordo com a irmã Cláudia. Foi tanto prazer tê-las convosco. Foi tão profundo para mim. Eu sinto esse zelo e entusiasmo no meu coração. Realmente não é externo, porque há tantos aspectos que vocês falaram. Como a Cláudia disse, nós temos que rever e refrescar, como disse a Carla, e libertar-se das histórias, dos fazeres, das outras pessoas e trazer essa energia fresca. Gostei muito disso e de ser, de reconhecer os seres em vez dos fazeres, ok? Agora então vamos rapidamente aos anúncios. Workshop com experiência de zelo entusiasmado daqui a uma semana. Vai ser às 3 da tarde de Portugal, às 11 da manhã do Brasil. Vai ser com o irmão Nizar Juma, do Quênia. Depois temos
Retiro de silêncio sobre zelo e entusiasmo. Se não tiver em erro, 3 da manhã de Portugal, e 11 ou meia-noite do Brasil. E a próxima sessão, que é, eu já nem lembro como é que eu traduzi essa palavra há bocado, que é qualquer coisa mais próximo do ansioso, mas não tem. Ou avidez seria, se calhar, a palavra melhor. E depois aqui as informações, sites, canais do YouTube para ver os vídeos, em todos os idiomas. Então, muito obrigado. Tirar uma fotografia. Aqueles que quiserem abrir as câmeras para tirar a foto. A Sister Carla e a Sister Judy. Ok, muito obrigado. Então agora consigo nós. Drist ou comentário de meditação com música? Como vocês querem? Drist é bom. Ok. Então vamos colocar uma música suave de fundo. Ok, mais uma vez muito obrigado pela sabedoria e pelo vosso tempo.